Bem-vindos todos. Vamos falar em espanhol e em português. As perguntas eu vou formular em espanhol primeiro e depois vamos falar devagar para responder. Bom, esse painel se foca no aspecto social e impacto social que as empresas podem ter nas comunidades onde operam. Quanto é importante para as suas empresas e em que aspectos estão focando? Porque cada um dos três tem um aspecto específico. As empresas focadas muito em educação, outras em desenvolvimento de moradias. Então, vamos começar com essa pergunta geral para depois ser mais específicos. Quem quer começar, Tatiana? Passo para você a palavra. Bom dia a todos, primeiramente. É um grande prazer estar em mais uma edição do Alacero Summit e representar ArcelorMittal e a Fundação nesse painel que é tão importante, estratégico, não só para a indústria, mas para os nossos países. É claro a importância das empresas, né, investirem tanto no aspecto econômico e social da nossa população. Nós acreditamos que o poder de conexão das nossas marcas e de transformação nesse ecossistema é enorme. Nós não somos só marca empregadora, nós somos desenvolvimento, segurança, suporte e trazemos o bem-estar. E é por isso que nós criamos, há 35 anos atrás, a Fundação ArcelorMittal. Nós somos uma empresa centenária, a gente fala que pratica o ESG desde o início. A inovação e a sustentabilidade sempre estiveram presentes na nossa história, mas há 35 anos nós criamos a Fundação para que ela fosse a direcionadora dos investimentos sociais do Grupo Arcelor e que ela promovesse a conexão do nosso grupo com as causas relevantes para a cidadania e transformação da vida de crianças e jovens brasileiros. Nós escolhemos 3 eixos prioritários para trabalhar. O primeiro é a educação, o segundo é o esporte e o terceiro é a cultura. E a gente tem muito orgulho de dizer que nós estamos em 70 municípios do nosso Brasil, em 10 estados. Nos últimos 5 anos, nós investimos 280 milhões de reais nos nossos projetos e 11 milhões de pessoas foram impactadas. E aí, rapidamente, falar aí de cada um dos pontos. Primeiro, no esporte. No esporte, nós apoiamos 16 modalidades. A gente tem orgulho, ganhamos um prêmio no ano passado de estarmos entre as 5 maiores empresas do Brasil que investem em esporte. E a gente tem muitos projetos que nos orgulham. E a gente acredita que investindo no esporte, nós estamos trazendo 2 pontos. Primeiro, apoiando no desenvolvimento dos atletas de base. E segundo, aumentando o vínculo das crianças nas escolas. Nós temos projetos como a ginástica de trampolim em Contagem, onde nós temos 9 jovens que foram para o campeonato mundial e estão na lista dos maiores do mundo. Então, a gente acredita que, através do esporte, a gente está transformando essas vidas. Quando nós falamos de cultura, nós temos quase 60 projetos distribuídos aí no nosso país, e um deles é o Diversão em Cena, que é o maior programa de formação de público infantil do Brasil. Nós temos esse programa há 13 anos e nós já tivemos 1 milhão de espectadores. E o mais bacana, isso é uma característica da ArcelorMittal, é que ao mesmo tempo que a gente tem as nossas operações nos grandes centros e capitais, nós estamos distribuídos nos N territórios do Brasil e nós temos muitos municípios onde o único acesso à cultura é através desse espetáculo de Diversão em Cena. E, por último, a educação. A educação sempre foi uma das nossas prioridades e a gente trabalha na educação básica. Quando a gente olha a posição do Brasil no ranking de competitividade mundial, nós estamos na posição 60 de 64. E a educação, nós estamos na pior posição. Então, a gente acredita que precisa estar trabalhando sempre na educação, não só investindo em crianças e jovens, mas a gente investe muito no professor. Porque a gente acredita que, para mudar a educação, a gente precisa investir no professor. E nós vamos ter oportunidade aqui, ao longo desse painel, de trazer um pouco dos nossos cases e como que a gente está fazendo tudo isso. Paulo? Bom dia a todos e todas. Primeiro, graças aos amigos de Alacero por a invitação de estar aqui com vocês. Em nome de Alejandro e toda a sua Em nome do Alexandre e toda a sua equipe, é um prazer estar nesse painel. Vou cambiar para o português.
E só fazer um comentário inicial, eu fico muito feliz de estar, a gente falou muito de diversidade, equidade e inclusão ontem e hoje, e estou compondo um painel majoritariamente composto por mulheres, né? Então, no setor do aço, eu entendo que isso é um símbolo super importante. E quando a gente está falando de atuação social, para a Gerdau isso vem desde o início, né? Nós somos uma empresa latino-americana, com muito orgulho, há 122 anos atrás, criada no Brasil, com foco nas pessoas. O Gustavo estava falando agora há pouco sobre cultura, e a cultura é o que nos move, o nosso propósito. E nessas reflexões e na evolução cultural que a Gerdau vem transitando, a gente fez uma reflexão, alguns anos atrás, qual é o papel da Gerdau na sociedade? Qual é o legado que nós queremos deixar na sociedade? E isso não é só produzir aço, não é só gerar imposto, gerar postos de trabalho, mas o que nós vamos deixar depois que a gente sair, se aposentar, ou seguir a vida depois do trabalho. E isso veio muito claro que as pessoas são o centro de tudo que nós fazemos na Gerdau. E quando a gente olha para as pessoas, a gente não está olhando só para as pessoas que trabalham com a gente, mas as pessoas que estão junto com a gente. Ontem no jantar tive a oportunidade de encontrar com um cliente, um fornecedor da Gerdau, um que participa do programa de diversidade e inclusão que a gente convidou, um cliente nosso que montou um instituto e está usando a gente como benchmark. Então, poder fomentar esse movimento na sociedade com as pessoas no centro. E o Gustavo comentou um pouco sobre o número de pessoas que não dormiram numa casa ontem de noite em São Paulo. Saindo daqui, indo para o Grand Hyatt, eu encontrei várias pessoas morando embaixo de pontes e viadutos, aqui na Marginal Pinheiros, nas Nações Unidas. A nossa convicção é que a gente não pode aceitar isso. Nós não podemos tolerar isso. E esse é o trabalho, esse é o legado que a gente vem fazendo na Gerdau, que é erradicar essas situações. Por isso nós escolhemos como atuação social, respondendo a tua pergunta, Carol, educação empreendedora, habitação, que é um tema que até então ninguém trabalhava como pauta social, e reciclagem, porque é o que a gente sabe fazer. É o que está no nosso DNA da Gerdau, trabalhar com sucateiros, chatarreiros, os coletadores de rua, e essa é a pauta que a gente vem trabalhando. Mas a nossa convicção maior é esse racional. Nós não queremos ser a maior empresa, nós queremos ser a melhor empresa para o planeta. Esse é o legado que nós queremos deixar. É interessante voltar a essa ideia. Nós somos a maior empresa, queremos ser a melhor, entendendo que isso é um pilar integral para constituir esse impacto da empresa. Érica, conta a sua experiência. Muito obrigada, Caro, por coordenar esse painel, pelo convite. Nós, como grupo Tetim, que somos as empresas que são Tenaris, Sternium e Pepetrol, Técnica, Engenharia e Construção, começamos a fazer mais de 60 anos na América Latina, especialmente no foco no Brasil, na Argentina, México, e atualmente estamos presentes em mais de 20 países. Mas, desde o momento zero, tivemos a convicção de crescer junto com as comunidades onde estão nossas fábricas. Então, cada lugar que a gente tem uma fábrica, uma planta industrial ou um projeto de petróleo e gás ou de construção, mantemos uma visão que começou desde as origens e depois foi evoluindo, de que a indústria e a comunidade crescem juntas, assim como diziam já, né? Não tem sucesso numa indústria se a comunidade não cresce junto. Então, como é que a gente pode fazer por meio da educação? Nós temos um investimento esse ano de 2023, temos um investimento entre os programas de educação e cultura e a construção de novos projetos de 100 milhões de dólares que investimos na comunidade, focando na educação, mais de 70%, porque realmente acreditamos e temos a convicção de que a educação é o único veículo que a gente pode ter para o desenvolvimento e para o progresso das crianças, dos jovens, das nossas comunidades, para manter um olhar a longo prazo, de conseguir uma sustentabilidade a longo prazo do negócio e do crescimento de toda a sociedade em seu conjunto, porque a educação e o foco nossa da educação técnica traz esses valores de racionalidade, de consenso, de um olhar coletivo para poder construir juntos. Nesse ponto, nós temos uma ação social que focamos na educação. Temos nossas escolas técnicas, Roberto Roca, que começaram em 2013,
na Argentina, a primeira escola, depois a segunda escola foi no México e atualmente estamos criando a escola próximo do Rio de Janeiro, no Brasil, aqui. Então, para a gente é um orgulho que essas escolas sejam agentes de mudança, porque o objetivo que elas têm é dar igualdade de oportunidades. E como estava sendo dito, né, nós estamos em comunidades da América Latina. E se a gente for ver as estatísticas, nós temos um nível, um de cada 5 crianças de nível socioeconômico baixo termina o ginásio. Se a gente comparar crianças com socioeconômicos altos, 4 a cada 5 terminam o ensino médio, então o ginásio. Mas essas empresas têm um fator fundamental em ser canalizadoras e potencializar a educação. Então, esse é o nosso foco, mas não somente por meio das escolas técnicas Roberto Roque, que são mais de 800 crianças e damos treinamento para mais de 3.000 pessoas por ano, mas também articulamos e fortalecemos a educação que já chamamos de STEM, educação técnica, a mais de 50 escolas públicas das nossas comunidades, para assim possamos trabalhar todos juntos como sociedade para levar a qualidade educativa no seu conjunto, sempre mantendo os fatores do mérito, do compromisso das crianças e jovens para incentivá-los. Então, por isso, damos bolsas para quase 3.000 jovens que se destacam pelo mérito e querem estudar depois em carreiras de engenharia. Então, essa nossa visão de olhar de longo prazo, os nossos programas de educação, que nós desenhamos como empresas privadas, mas que depois adaptamos e implementamos em 20 países, sempre ouvindo a comunidade e trabalhando com essas mais de 50 escolas públicas para poder adaptá-las ao contexto local. E compartilhando a cultura industrial, que para a gente é muito importante, que são os valores que sempre compartilhamos desde as origens do grupo, a transparência, a racionalidade, o desenhar, implementar, medir, que para a gente, como engenheiros, né, a gente gosta de medir tudo. Então, ter essa visão de melhora contínua. Pamela, compartilha com a gente a experiência da Fundação Vale. Bom dia a todos. É um prazer enorme aqui estar nesse painel compartilhando com colegas tantas experiências transformadoras, né? E a Fundação Vale, ela existe justamente para transformar o futuro de tantas comunidades e tantos municípios aonde a Vale está presente. Então, a gente trabalha para contribuir para o desenvolvimento social desses municípios através de programas estruturantes na frente de educação, saúde, geração de renda. Como é que a gente faz isso e como é que a gente acredita que gera um impacto sustentável? A gente faz isso pela união de esforços entre poder público, iniciativa privada, tantos e tantos parceiros, também parceiros privados, bancos investidores, enfim. Então, a gente desenvolveu uma estratégia de fortalecimento de políticas públicas. A gente acredita que a forma de dar continuidade, a forma de gerar impactos contínuos é fortalecendo as políticas públicas nessa temática. Na frente de educação, a gente apoia a educação e a alfabetização na idade certa. Atuamos em mais de 50 municípios. Na frente de saúde, a gente apoia a saúde e a atenção primária, a atenção básica, as UBSs dos municípios onde atuamos. Através das UBSs e do atendimento de qualidade nas UBSs, a gente consegue resolver mais de 80% dos casos de saúde. E na frente de geração de renda, a gente tem diversas iniciativas, não só para gerar renda, mas para apoiar o empreendedorismo, especialmente o empreendedorismo de mulheres. Além disso tudo, a gente trabalha com os recursos incentivados, com as leis de incentivo. Minha colega Tatiana comentou também, né, Tatiana? A Vale, hoje, já há 3 anos, é a maior investidora do Brasil da Lei do Esporte. Então, a gente apoia a Lei do Esporte, a gente apoia mais de 110 municípios
com Lei do Esporte, projetos esportivos educacionais, o FIA, o Fundo da Infância e da Adolescência, o Fundo do Idoso, que também ali é um veículo de gerar desenvolvimento e apoiar projetos de organizações locais nesses municípios. E a gente também utiliza o PRONON e o PRONAS, que são 2 projetos e 2 programas nacionais de saúde. Então, a gente acredita muito que, junto com a Vale, né, que complementa aí diversas ações com o Fundo Vale, com o Instituto Cultural Vale, a Fundação apoia essa grande ambição social da Vale, que é contribuir para comunidades autônomas, independentes, resilientes e que tenham esse desenvolvimento sustentável. A gente tem um desafio enorme de atuar em profundidade e em escala, e por isso essas parcerias são tão importantes, dar cada vez mais escala, cada vez mais amplitude, capilaridade para esses projetos é extremamente importante, e esse é o nosso desafio diário que a gente faz com parceiros, com organização da sociedade civil e com o poder público. É interessante o que você falou, né? Com certeza vai aparecer ao longo da conversa a importância das alianças, a importância de escalar os projetos, para que não sejam uma gota no oceano as necessidades, mas transformadores. Luiz? Para começar, bom dia a todos. É uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, não sendo da indústria do aço, compartilhando essa conversa com vocês e representando o Whirlpool. Desde o início, a Whirlpool, há 102 anos, está profundamente comprometida com a agenda da responsabilidade social, especialmente as comunidades onde nós estamos. A estratégia da Whirlpool com relação a ESG, de forma específica, de responsabilidade social, está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas. E são baseadas nossas estratégias, partindo da visão que nós temos como empresa, que inclui perseguir constantemente a melhoria da habitação e também a melhora das comunidades onde estamos e muito além da nossa empresa, inclusive também com relação ao meio ambiente. A estratégia é baseada em pilares como a inclusão da diversidade, educação e inovação, meio ambiente e saúde. Bom, a seguir vamos contar um pouco mais, detalhe alguns dos projetos, mas já começa a ver algumas conexões entre o que vocês expuseram, né? E acho que tanto a Érica quanto a Tatiana falaram da importância da formação para trabalhos técnicos, da integração das empresas com as comunidades em relação à educação. Quais são os desafios com os quais vocês enfrentam quando começamos a falar de formação nas áreas que são conhecidas ou que são incluídas dentro do STEM? Tatiana? Vamos lá, vamos falar sobre o STEM, que no caso da ArcelorMittal nós chamamos de STEAM, mas eu queria falar, né, quando a gente fala de educação, do que nos une aqui nesse painel e que pergunta que nós queríamos responder quando nós criamos esse projeto estratégico que é tão importante para a gente. Todos nós aqui somos da indústria do aço, e nós sabemos da importância de nós termos talentos e de pessoas capacitadas para encarar os desafios que nós temos nas nossas empresas e no nosso país em geral. E nós começamos a nos perguntar, de onde que isso vem? O que nós podemos fazer dentro das comunidades para acelerar esse aspecto? E nós começamos a pesquisar e fazer estudos, não só dentro do Brasil, mas no mundo inteiro, e nós chegamos numa abordagem educacional, que é muito conhecida nos Estados Unidos e na Europa por STEM, e nós incluímos mais um item que é artes, por isso que chamamos de STEAM, e é uma abordagem educacional que engloba conhecimentos e habilidades que são muito importantes para as pessoas que trabalham em qualquer área, que reforçam a questão da inovação, de ter criatividade, de trabalhar em equipe, o raciocínio lógico, o equilíbrio do hard e do soft skills. E baseado nisso, nós começamos a nos conectar com parceiros. A gente fala muito da importância, né? Ontem a gente estava falando aqui de startups, de nós nos conectarmos com parceiros estratégicos. Então, dentro do Brasil, nós começamos a procurar pessoas que eram grandes conhecedores desse assunto, parceiros,
E isso tudo estava alinhado com uma diretriz global da nossa companhia. Desde 2015 que nós temos as 10 diretrizes de desenvolvimento sustentável da ArcelorMittal mundial, e uma delas é formar engenheiros e cientistas talentosos para amanhã. E aí a pergunta que a gente se fez é, o que a gente precisa fazer para formar? Não basta abrir vagas para engenheiros. A gente precisa estar olhando desde as crianças. E foi aí que surgiu o programa STEAM, nós chamamos de Liga STEAM, e é um programa que está no começo, mas quando a gente vê os resultados dos últimos 2 anos, eles já são extraordinários e nos enchem de orgulho. Então, o programa STEAM, ele trabalha na educação básica, ele trabalha na formação de crianças e na provocação e na inspiração, né, trazer para crianças esses conhecimentos. E a gente integra muito, quando falamos do programa STEAM, a questão da diversidade e inclusão, porque nós temos muitos, isso é uma prioridade dentro da nossa empresa. Desde ontem, na abertura, nós estamos falando muito sobre isso, e a minha vida pessoal se conecta muito com essa questão desde que eu escolhi fazer engenharia. Então, nós temos o STEAM Girls, onde nós já trouxemos para 20 mil meninas carretas de teatro espalhadas por todos os municípios para falar dessas abordagens. Nós trabalhamos num programa de formação de professores. Nós fizemos uma pesquisa no Brasil, identificamos que apenas 14% dos educadores conheciam essa abordagem. Então, nós formamos nos últimos 2 anos quase 10 mil educadores, e nós trabalhamos em parcerias com escolas públicas, quase 1.500 escolas públicas distribuídas no Brasil. Nós temos o Prêmio Liga STEAM para estimular e reconhecer iniciativas que estão sendo feitas dentro dessas áreas. E, por fim, nós estamos também entregando infraestrutura. Nós construímos 2 laboratórios de robótica, tecnologia e ciências, e nós vamos entregar 7 até meados do ano que vem. Então, tudo que nós queremos, através da abordagem STEAM, é incentivar, valorizar essas áreas, que é ciências, engenharia, matemática, artes e tecnologia, e a gente vem fazendo isso e aumentando a cada ano a abrangência, que é um ponto que você falou. Nós fizemos nesse ano de 2023 a primeira parceria social da ArcelorMittal. Nós temos muito orgulho da nossa fundação, e que tem 35 anos, mas é algo que eu escutei aqui dos meus colegas. A gente acredita que para transformar e aumentar a abrangência, a gente precisa fazer parceria social. E nós fizemos com o Banco do Brasil a primeira parceria social nesse programa STEAM, para triplicar a atuação da ArcelorMittal dentro desse programa e dentro dessa abordagem educacional, quando a gente compara 2023 e 2022. E eu espero que esse painel inspire não só a nós, mas todos aqui, porque juntos eu não tenho dúvida que quando a gente olha a educação e essas causas estruturantes que nós estamos falando aqui no nosso painel, a gente pode fazer muito mais. Es interesante lo que dice Tatiana porque habla de las alianzas, ¿no? Acá habla de una alianza social. Aqui se fala de aliança social e atores fundamentais para escalar o projeto. Quais são os desafios que vocês têm, Érica? Eu primeiro vou compartilhar um pouco o contexto, porque eu acho que como indústria do aço e como privados, nós temos que conhecer de alguns dados da educação da América Latina, especialmente o contexto que nós vivemos no dia a dia. A América Latina, mais de 40% dos empresários temos dificuldades para cobrir vagas, principalmente técnicas. Isso é um contexto que, se você comparar com países da Europa ou da Ásia, Europa e Ásia têm entre 10% e 14%. Esse é o primeiro contexto que surge de um passo anterior, que é a situação educacional que nós temos na América Latina, que principalmente podemos diferenciar em 3 assuntos, 3 temas. Primeiro, o acesso à educação. Os países da América Latina, México, Brasil, Argentina, Colômbia, fizeram um bom trabalho e uma boa tendência
há um maior acesso à educação primária e secundária a crianças e jovens. Hoje estamos em 70% de estudantes que estão terminando o seu ensino médio, mas não significa que quem termina esse ensino médio tenha a qualidade necessária para que depois continuem os seus estudos universitários ou tenham um trabalho formal, principalmente técnico, que é o que nos interessa. Nesse ponto é onde nós vemos esse número e memorizem esse número, porque nós temos 70% dos estudantes na América Latina que não chegam a ter um nível suficiente em matemática, e esse número dispara uma crise educacional que não pode trazer os mesmos resultados ao setor industrial. Esses 70% que não têm um nível suficiente em matemática e alfabetização é o que nós ficamos nos perguntando. O que nós temos que mudar como sistema educacional e como indústria? Eu concordo sobre as parcerias e como o setor industrial todo pode contribuir para o setor educacional com novas formas de fazer as coisas, porque a indústria está avançando a uma velocidade, a 4.0, mas os sistemas educacionais estão com um olhar de há 50 anos, que é o que gera esse gap, essa brecha. E então, trabalhamos muito com as escolas técnicas Roberto Roca e pilotando aí para poder compartilhar com mais de 50 escolas públicas e técnicas diferentes formas. Primeiro, aprender por projeto. Nós temos que deixar de ensinar os jovens por teoria, porque não está trazendo bons resultados, evidentemente. Focamos nosso modelo educacional em projetos para ter uma conexão com a comunidade e a indústria. Por outro lado, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, que na hora de recrutar nós medimos, olhamos, mas as crianças, os jovens nas escolas não são treinados para isso. Por isso, o foco de trabalhar por projeto no desenvolvimento integral dos estudantes é o principal foco. E depois, checar, como a Tati disse, a questão da formação docente, porque a América Latina tem que minimizar a quantidade de centros de formação docente para focar na qualidade dos novos currículos, metodologias de aprendizagem e novos espaços, porque os jovens aprendem em todos os lugares, não só na sala de aula. Aprende nos corredores das escolas, na indústria, muito mais. Então, nesse ponto, eu acho que nós podemos contribuir com um olhar da indústria e do mundo do trabalho para trabalharmos juntos com o sistema educacional com um olhar para o futuro. Paulo, fiquei muito interessada. Você falou do déficit habitacional e o que acontece em São Paulo, mas poderia ser análogo e acontecer em diversas cidades da América Latina, onde nós vemos diariamente as postagens terríveis sobre déficit habitacional e uma ofensa à dignidade da pessoa. Em que consiste, então, o projeto de vocês e quais são os desafios que vocês têm? Porque eu entendo que é um projeto que exige parcerias com governos locais e regionais. Perfeito, Carol. Assim, quando a gente olha para esse contexto, e o Gustavo tinha comentado um pouco do papel do aço, né? Nosso produto ele é a base do desenvolvimento da sociedade. Sem o aço a gente não vai ter uma sociedade desenvolvida. Então, habitação, infraestrutura, tudo isso vai aço. Seja com o nosso vergalhão, seja com o nosso prego telheiro. As moradias, principalmente de população de baixa renda, utilizam o nosso produto. Ou a ausência dele faz essas pessoas não terem moradia. Então, a gente entende que a gente é parte da solução dos desafios do mundo. E por isso a gente criou o projeto chamado Reforma que Transforma, e pegando um pouco do ponto que foi mencionado aqui no painel, como que a gente ganha escala? No caso do Brasil, país de um tamanho continental, 220 milhões de habitantes, mas tem 27 milhões de famílias que têm moradias precárias. Os grandes aglomerados, que também tem em Bogotá, tem em Lima, tem em Buenos Aires, tem em DF, tem nas outras capitais também, nas outras cidades. E a gente montou Reforma que Transforma com uma ambição de, em 10 anos, reformar mais de 13 mil casas de mais de 50 mil brasileiros, nas 12 cidades onde a Gerdau tem usinas, compromisso público assumido desde o primeiro dia,
E parte desse projeto ele consiste em 3 grandes frentes, né? Um é a formação do ecossistema. Você comentou um pouco, Caro, de trazer o poder público, mas não só ele. Eu tenho que trazer os atores que fazem parte dessa construção. É a loja de material de construção, que é um parceiro nosso já comercial, é o executor local do território, é um engenheiro, um arquiteto, levando a parte técnica para essa população que por vezes não acessa, e todo o subsídio do time da Gerdau, tanto financeiro, mas também na parte de gestão de projeto. E aí vale trazer que quando a gente gera um impacto na casa, a gente não está falando de habitação somente. A gente está falando de saúde pública. O segundo maior atendimento do hospital público do SUS no Brasil é problema respiratório de criança, que é causado por uma casa com mofo, sem isolamento térmico, sem piso. Então, trabalhar a habitação é falar sobre saúde, é falar sobre educação, porque como é que um jovem vai estudar em casa à noite se ele não tem luz em casa? É sobre segurança alimentar, é sobre, inclusive, falar sobre a segurança física das pessoas. Quando a gente tem essas situações de alagamento, de inundação, imagina um colaborador nosso, num dia de chuva, operando uma máquina pensando que quando ele chegar em casa, pode ser que a casa dele esteja inundada. Como que ele vai estar focado e presente ali para evitar qualquer tipo de situação insegura? Então, a gente entendeu que a habitação ela gera um impacto transversal, e aí a gente montou esse ecossistema. Junto com o ecossistema, a gente montou um item chamado kit reforma. Eu consigo reformar uma casa em 7 dias corridos, o que no Brasil, na América Latina, a gente sabe que tem desafios de prazo, de tempo e de custo. E, por último, a gente montou uma debênture social. Então, foi o primeiro caso no Brasil de uma empresa montando uma debênture social, um mecanismo do mercado financeiro para criar um sistema de alavancagem. Então, o nosso projeto tem uma alavancagem de 2,5 vezes, porque o dinheiro ele vai e volta para o projeto. Então, a gente conseguiu desenvolver um mecanismo junto com o setor do mercado financeiro. Então, esse é um pouco do contexto do Reforma que Transforma, e depois eu posso dividir alguns números mais para frente. Más adelante vamos a compartir algunos números. Pamela, me quedo con esto que... Pamela, eu fico com isso que foi desenvolvido pelo Paulo, que é fundamental, porque as meninas falaram de educação STEM para o mundo do trabalho, mas a Fundação Vale também está trabalhando com cimentos, processos, por exemplo, de alfabetização, porque há dívidas pendentes na América Latina e no Brasil que têm a ver com populações com problemas sérios de alfabetização. Você poderia compartilhar isso conosco? Sim, Carol. A gente olha para a alfabetização, que é ali a fase educacional onde houve mais investimento nos últimos anos, mas o último dado ainda mostra para a gente que 56% das crianças no segundo ano do ensino fundamental ainda são consideradas não alfabetizadas. E esses déficits de alfabetismo, eles são carregados para o ensino fundamental 2, para o ensino médio, até o ingresso no mercado de trabalho. Então, se a gente não consegue resolver isso na idade certa, a gente leva esse impacto ao longo de todos os segmentos da educação. Então, pensando muito nisso, a gente desenvolveu um projeto que chama Trilhos da Alfabetização, nesse grande desafio que eu mencionei de ganhar profundidade e escala, e a gente começou a implementar esse projeto ao longo de 24 municípios da Estrada de Ferro Carajás, municípios maranhenses, então são municípios extremamente vulneráveis, com déficits de alfabetização e de educação ainda muito piores do que a média do Brasil. E esse projeto ele consiste em vários segmentos, em várias linhas de atuação, mas um investimento muito forte na formação de educadores, de professores. São mais de 5.000 professores e gestores trabalhando esse processo educativo. São mais de 100.000 alunos no Pará e Maranhão. Esse projeto é um projeto que a gente está em 34 municípios no Pará e Maranhão. E ele traz, que eu acho que é o grande diferencial dessa iniciativa, o desenvolvimento de um material complementar didático, que ele é totalmente elaborado com base na cultura local. A gente foi ouvir muitos especialistas e o que acontece no nosso país, que é um país de grandes dimensões. A alfabetização e qualquer outro segmento da educação, a literatura é muito direcionada para o Sudeste, para o Rio, para São Paulo, para Minas Gerais. E quando a gente vai para o Maranhão, para o Pará, para os interiores aí do nosso país, esse vocabulário não é compreendido.
Então, como é que essa criança alfabetiza se ela não entende aquela palavra, se ela não reconhece aquela fruta? Então, nós desenvolvemos os almanaques, são almanaques do 1º, 2º e 3º ano, que são totalmente direcionados para a cultura local. O almanaque do Maranhão traz literatura maranhense, artistas maranhenses, jogos maranhenses. O do Pará, a mesma coisa. Expandimos para o Rio de Janeiro, Mangaratiba e Itaguaí. Então, cada estado e cada município vai ter ali refletido naquele material a sua cultura local. E desenvolvemos 10 jogos, então a criança também, que também são jogos direcionados para a cultura local. Então ela aprende brincando, ela leva o jogo para outra turma, ela leva o jogo para casa, às vezes, brinca com os pais, leva o almanaque para casa, volta para a escola. Então, ele, de fato, é um projeto que trabalha a capacitação de professor, que é fundamental, trabalha a capacitação de gestores públicos, diretores de escolas, e trabalha toda essa questão lúdica da educação e da alfabetização com muita base na compreensão do vocabulário local. Esse projeto de alfabetização, ele está dentro do programa de educação que é complementado com um projeto de busca ativa escolar, de combate à exclusão escolar. Isso ficou muito evidente ao longo da pandemia e a gente se questionou muito que a gente poderia ter o melhor programa, com os melhores parceiros, mas de que adianta se a criança está fora da escola? E na pandemia esses números ficaram cada vez mais alarmantes, né? Então a gente entrou com essa frente de combate à exclusão escolar, começamos em alguns municípios piloto, depois expandimos também como parte do nosso programa Guarda-Chuva e também tivemos aí em 1, 2 anos dados alarmantes, mas resultados bastante satisfatórios. Pegando ali um conjunto de municípios que a gente atuou, a gente conseguiu identificar em 1 ano 15 mil, em torno de 15 mil crianças fora da escola e fazendo um trabalho casa a casa, corpo a corpo, a gente conseguiu reinserir com vínculo escolar 13.600 alunos. Então, eu acho que são frentes que se complementam, um investimento profundo na alfabetização dessas crianças e também um olhar muito estratégico para todo o impacto que tem nessa criança fora da escola. O colega falou sobre o que tem por trás, né, de uma moradia precária. E a mesma coisa do que tem por trás de uma criança fora da escola. Numa família pode ser violência, na outra família pode ser fome, na outra família pode ser renda. Então, a gente chama que é uma articulação intersetorial que olha não só a questão da educação, a gente atua fortemente na educação, mas a gente começa a combater tudo que tem por trás daquele aluno fora da escola. Então, depois eu conto um pouquinho de educação, de geração de renda, mas o programa de alfabetização é esse, Trilhos da Alfabetização. Hay una idea que recién desarrollaba Pame que me parece particularmente interesante. Eu acho super interessante isso. Não basta colocar dinheiro nos problemas, investimento, mas principalmente olhares estratégicos, parcerias e olhares estratégicos. Luiz, você compartilhou eixos de trabalho em termos de impactos sociais. Você pode contar alguns projetos específicos que vocês trabalham na América Latina? Sim, são inúmeros os projetos de apoio à sociedade que nós temos. A companhia, desde o México até a Argentina, não só do ponto de vista financeiro, com doação de produtos e outras coisas, mas também através do voluntariado dos nossos próprios colaboradores nos projetos de ajuda. O voluntariado dos nossos colaboradores não só demonstra, como também desenvolve o compromisso das nossas equipes com relação à filosofia da empresa. Obviamente, os projetos estão baseados nos pilares que eu disse ao início na nossa estratégia. No México, nós temos, por exemplo, 600 voluntários anuais, aproximadamente, com 10 projetos. Desde projetos de parceria com o governo, para apoiar em campanhas de vacinação, projetos educacionais, e também temos o programa que é global para a Whirlpool, que é
habitação, é um programa de habitação onde nós construímos e reformamos casas para pessoas que têm baixa renda. Nós trabalhamos não só em casas, como também reformamos centros comunitários, fazemos a pintura, as obras. Nós reformamos centros comunitários fora de Buenos Aires que servem a cerca de 200 famílias. Trabalhamos com projetos de educação, principalmente jovens em situação de vulnerabilidade, treinando-os em novas tecnologias digitais, para que eles possam se inserir no mundo do trabalho. Alguns exemplos vindo para o Brasil. O projeto que nos orgulha mais é o Consulado da Mulher, que ajuda mulheres empreendedoras, mas também temos outro projeto de habitação, que neste ano nós reformamos muitas casas em São Paulo e apoiamos o meio ambiente. Para dar uma ideia, neste ano, 50 dos nossos trabalhadores, numa comunidade de Manaus, removeram cerca de 2,5 toneladas de lixo, apoiando as pessoas com deficiência, não só financeiramente, mas também com voluntariado. Apoiamos a equipe de basquetebol em Rio Claro e a equipe de natação em Joinville. O Whirlpool continua investindo horas e desenvolvendo a nossa filosofia e também investindo recursos financeiros. Eu acho que neste ano estamos em cerca de 8 milhões de reais em investimentos da companhia. Muito bem, eu estou com um pouquinho de tosse, desculpem-me. Tati, você foi a primeira diretora de planta, de fábrica. Conte-nos o impacto disso na sua carreira e a direção disso no impacto social. É com muito orgulho, né, mas ao mesmo tempo que eu falo disso, e eu sempre sou perguntada, a gente conta muito disso, eu fui a primeira mulher a ser uma diretora industrial numa indústria siderúrgica em 2020. Isso nos incomoda também, né? E é por isso que dentro da nossa empresa, já tem 4 anos que muito fortemente nós firmamos uma série de compromissos, metas afirmativas. A gente tem muito orgulho de dizer que dentro dos nossos programas de porta de entrada, de estágio, de aprendizes, nós temos por muitas vezes um número maior de mulheres até do que homens, porque a gente vem tentando mudar essa realidade, porque nós sabemos que dentro do nosso país, se não fizermos nada para acelerar esse processo, isso vai ser resolvido daqui a 200 anos. Então, e é por isso que nós conectamos, quando falamos da nossa atuação social, a questão da diversidade, e a gente sempre tem ações direcionadas para mulheres. Então, como eu comentei, uma das ações do programa, do Ligas Team, é direcionada para meninas, porque a gente acredita que não adianta trabalhar somente com jovens. Então, são meninas de 6 a 17 anos, onde nós estamos estimulando, tanto trazendo histórias de sucesso. Eu tive a oportunidade de fazer isso algumas vezes, de falar para filhas de funcionários, para falar para as comunidades, para escolas públicas, e nós convidamos lideranças dos nossos territórios para fazer isso. Então, além de compartilhar as histórias, foram 20 mil meninas. É óbvio que nós estamos apenas no começo, como eu comentei, o nosso objetivo em 2023 é triplicar essa atuação e, assim, seguindo os nossos compromissos para os próximos 5 anos, né, e aumentar essa abrangência. Mas tudo que a gente quer é que essas 20 mil meninas, elas acreditem que elas podem tudo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo da pessoa, né? Como você comentou aí no início, eu trabalho dentro dessa empresa há 23 anos, escolhi fazer engenharia com 16 anos e escolhi ingressar na indústria. Então, conheço bem, né? Sempre estive na operação, então, tanto a gente sente na pele, tanto as fragilidades como a potência dessas comunidades. E é por isso que a gente vem com esse olhar para as meninas, porque a gente acredita que tem esse papel de potencializar tudo isso.
Pamela, vocês também têm um programa. Pamela, vocês também têm um programa de empreendedorismo feminino. A minha voz voltou, nem posso acreditar. Eu estava muito preocupada. Pamela, você também tem um foco nisso, né? É interessante que você contava, Tatiana, porque eu tive iniciativa, mas, claro, alguém fomenta essa iniciativa. E o que consiste o programa de vocês no empreendedorismo feminino? Programa, ele é uma história linda, assim. Ele chama Rede Mulheres do Maranhão. A Vale tem o trem de passageiros e de carga ao longo da estrada de ferro Carajás, que passa no Pará e no Maranhão. E esse trem é muito antigo e a cada parada do trem tinham ali milhares de mulheres das comunidades que vendiam seus produtos em bandejas a cada parada do trem para os passageiros. Elas eram chamadas de bandequeiras. Em 2014, a Vale moderniza esse trem, coloca ar-condicionado, muda, né, o trem, então as janelas são fechadas. E elas não conseguem mais vender os produtos para os passageiros do trem. Então, a Fundação Vale junta esse grupo de mulheres de tantos municípios ali da Estrada de Ferro e a gente começa a trabalhar um programa de empreendedorismo com essas mulheres, de pegar esses produtos e de começar a organizar essas mulheres numa rede, né? Então, como eu falei, chama Rede Mulheres do Maranhão. Muitos desses produtos, eles são feitos do coco de babaçu, então são mulheres que trabalham no campo mesmo, né, tirando ali do coco aquele produto que faz tantos alimentos e tantos produtos que a gente usa, mas hoje essa rede ela está tão potente, ela conseguiu selo de qualidade, ela vende para governos, ela vende para iniciativa privada, ela conseguiu exportar produtos. Então, se a gente olhar, e uma pena que a gente não tem fotos aqui, mas se a gente olhar um antes e depois dessa imagem, é realmente uma imagem de mulheres em extrema vulnerabilidade social para um grupo potente, organizado e com muito incremento de renda. Paulo, você falava bastante de um processo de envolvimento com a comunidade. E eu retomo aquilo que o Luiz estava falando, que parecia algo muito poderoso, que falava de voluntariados internos, de que forma os colaboradores participam dos projetos que são impulsionados pelas empresas. No caso da Gerdau, como é que isso funciona? Vou responder a sua pergunta falando sobre Eduardo. O Eduardo é um colaborador da Gerdau em Minas Gerais. Trabalha 8 anos na manutenção da aciaria. Em março do ano passado, nas fortes chuvas de Minas Gerais, o morro deslizou, entrou 1,5 metro de lama dentro da casa dele, e ele, as 2 filhas e a esposa tiveram que sair pela janela da cozinha antes para não serem soterrados durante a madrugada, enquanto dormiam. Quando a gente viu esse fenômeno, e ele acontece na América Latina por questões de mudanças climáticas, enfim, a gente entendeu que o programa ele também deveria ter uma atenção especial para o colaborador. E quando a gente viu a mobilização dos outros colegas do Eduardo falando, nós queremos ajudar, a gente falou, não, vamos levar o Reforma que Transforma para lá. 2 semanas depois, o Eduardo e a família dele estavam de volta na casa. Então, como a gente fala de cuidar das pessoas e ter as pessoas no centro, é o como que a gente olha também, às vezes, o nosso colaborador como beneficiado dos projetos. Então, o Eduardo é um exemplo dos 39 colaboradores que tiveram a sua casa reformada no último ano na Gerdau. A gente teve, além dos beneficiados, 40 turmas de voluntários, que mobilizaram mais de 600 pessoas. Entre os voluntários, toda a primeira fila que está aqui da Gerdau atuou como voluntária no passado, num programa de team building que a gente tem com os C-Levels da Gerdau, e foram ajudar na reforma de casas numa comunidade onde a gente está em Minas Gerais. Então, a gente entende que o colaborador ele pode ser tanto beneficiado, quanto o voluntário que ajuda a fazer a melhoria e atuar. E só para trazer um número para vocês, que para a gente é um orgulho imenso, em um pouco mais de um ano de projeto, a gente reformou já 1.300 casas no Brasil. Basicamente, a gente está entregando 2 casas por dia, enquanto o projeto roda. Já geramos mais de 5 milhões de reais na economia local, através da mão de obra contratada, porque a gente só contrata a mão de obra do território, e a gente só compra material de construção do território. Então, é um impacto secundário que a gente gera nessas cidades. Todas elas são cidades
de médio e grande porte, são cidades pequenas ou região metropolitana. Então, tem um segundo impacto super importante. Mas olhar para o colaborador, entender que ele é parte de tudo que a gente faz, foi fundamental para entender a história do Eduardo e trazer essa história com a gente aí nos últimos 1 ano e meio. A ver, recuerden que Lembre-se que o código QR que vocês estão vendo na tela é para o espaço de perguntas e respostas. E eu vou pedir para a equipe que vocês vão passando o tablet, porque eu não quero ficar sem tempo. E eu quero passar para a parte de perguntas de vocês. Mas antes, eu queria perguntar para você, Luiz. Você mencionou o Consulado da Mulher e isso me interessou. Você falou muito, se falou muito de inclusão, de diversidade, se falou muito de lugar das mulheres, de aumentar os lugares. O Paulo começou o painel falando, eu gosto de estar num painel com maioria feminina, mas também isso requer um processo de transformação interna nas empresas. Em que consiste, por exemplo, o processo de assessoria e tutorias para as mulheres na Whirlpool? Obrigada pela pergunta, porque aqui no Brasil a gente se sente muito orgulhoso do programa e temos muita paixão com relação a isso. O Consulado da Mulher é um projeto de ação social da marca Consul, e daí veio o nome, Consulado, e é um apoio a pequenas mulheres, a mulheres com pequenos empreendimentos, e um programa de 21 anos. E ajudamos a 38 mil mulheres. E os resultados são espetaculares, realmente. São pequenos empreendimentos nos quais nós não só formamos as mulheres empreendedoras, mas fazemos o acompanhamento durante meses e implementamos, ajudamos a implementar as ferramentas de gestão do negócio, desde o posicionamento do mercado, a preços, gestão de compras, para sermos mais eficientes e melhorar a rentabilidade. E o resultado é realmente não só financeiro. A rentabilidade e o crescimento dessas empreendedoras é algo notável, mas também a gente viu uma transformação de muitas dessas empreendedoras, elas não têm nem fé em si mesmas, né? Não acreditam em si. E ver como que elas desenvolvem essa atitude de que sim, eu consigo fazer, eu posso ter sucesso, eu posso crescer. Então, é algo que nos impacta, né? Que causa impacto à sociedade. Alguns indicadores e estatísticas do programa, sabendo que a grande parte das pequenas empreendedoras no Brasil são chefes de família, e a maioria do seu crescimento e rentabilidade, elas voltam a investir no seu lar, nos seus filhos, na sua casa, na sua educação. Então, o impacto do programa tem muito mais alcance do que somente o empreendimento. Nesses 21 anos, 80% das mulheres continuam na atividade. E porque continuaram implementando as ferramentas que aprenderam com a gente, não só melhoraram e cresceram o seu negócio durante o processo, que dura alguns meses, mas também ao longo dos anos continuam crescendo as suas atividades e melhorando a sua rentabilidade. Então, estamos tão orgulhosos que no ano passado lançamos uma série de vídeos que estão no YouTube, que se chama Dia a Dia, onde elas contam as suas experiências e compartilham. E esse ano, para o Dia Internacional da Mulher, estamos lançando um livro. É um livro que é exatamente contando essas experiências. A intenção é ter um efeito multiplicador em várias outras mulheres, muito além da nossa capacidade, que já são 38 mil, mas teriam que ser muito mais. Então, a gente vai continuar trabalhando muito e a gente gosta bastante dessa iniciativa. Muito obrigada. Tem várias perguntas que são muito interessantes. Eu não queria deixar passar, Érica, eu queria que você falasse, em termos gerais, quais transformações você acha que podem atravessar os sistemas educativos, porque você falava do mercado trabalhista muito dinâmico, que exige novas habilidades no sistema educativo muito parado, né? Já parado há pelo menos 50 anos, pelo menos como se pensava num currículo há cerca de 50 anos. Quais transformações você acha que tem que acontecer? Eu vou passar um pouco sobre o que foi falado, né, da questão da desigualdade, da equidade e diversidade, que é muito importante porque o mundo de hoje requer isso, né? Tanto dos sistemas educativos como das empresas. Todas as empresas estão tendo políticas de diversidade
com tutorias, mentorias, com licenças maternidade, que a gente está revisando, adaptações de todas as nossas plantas industriais. E isso também tem que ser adaptado ao sistema educativo. Então, vocês já mencionaram os exemplos. A Escola Técnica Roberto Roca, por exemplo, nós já temos 40% de mulheres, de meninas, que vêm dos seus lares com seu pai ou irmão que dizem: não, mas por que você estuda numa escola técnica? A escola técnica não é para mulher. No México, na Argentina, no Brasil, a questão de apoiar as meninas desde muito cedo, como a Tati dizia, é vital. A educação STEM na ciência, como nós temos 15 escolas públicas técnicas primárias, né, onde começamos a incentivar a educação STEM para meninas, para que, né, desde o início, as meninas comecem a despertar esse interesse pela área técnica. E quando a gente vê no horizonte, esse programa já tem uns 10 anos, né? Quando a gente vê no horizonte, a longo prazo, vemos como as meninas em Veracruz, em Monte Rei, na Argentina, aqui em Pinda, em Santa Cruz, perto de um rio, como que elas começam a despertar. E elas pensavam ser, de repente, mães e na adolescência, e agora não, querem ser engenheiras, cientistas. Já estão escrevendo em escolas técnicas, algumas já estão até sonhando ser engenheiras. Então, eu acho que isso é o primeiro que a gente tem que trabalhar juntos, manter um olhar de longo prazo com consenso. E isso na América Latina parece um milagre, né? Quando a gente diz, né, a longo prazo, 1 ano. A educação requer um olhar a longo prazo e de manter práticas para poder apoiar as meninas, para que possam ter um acesso à educação de técnica ou de ensino médio. Há várias mulheres que vemos aqui que é possível, né? E, por outro lado, vem a importância da educação técnica, mas revisando como ensinamos, conectado com projetos, porque quando os jovens que têm 50% de abandono das escolas de ensino médio porque estão desmotivados e porque não acreditam na educação, quando a gente consegue envolvê-los com projetos conectados com a sua comunidade, fazendo algo pelo serviço da sua comunidade, aí a gente recupera esses jovens, porque os motivamos e reconectamos trabalhando em equipe. Então, eu acho que isso são igualar oportunidades para que todos cresçam com foco na diversidade e trabalhar com parcerias a longo prazo. Na parte de perguntas e respostas, é interessante, porque tem uma pergunta que se repetiu e que tem bastante votos aqui, bastante votação, e repetiu 2 vezes. Tem algum programa, tem um foco específico nas empresas respectivas com relação à terceira idade ou à inserção de pessoas com mais de 60 anos? Alguém gostaria de começar? É uma pergunta recorrente nas perguntas e respostas. É uma pergunta perigosa. Eu posso falar. A gente tem na Gerdau, acho que dá para mencionar 2 frentes, né? Uma pela área de diversidade, equidade e inclusão, né? Que a gente vem trabalhando no tema de etarismo, e aí tem uma gerência que cuida desse tema. Então, o como olhar para trazer essas pessoas que têm experiência de vida, têm conhecimentos diferentes, e a gente tem visto muita gente jovem entrando na empresa. Então, quanto mais diversa a gente tem, que a empresa vai ter mais capacidade de entrega. E, por um outro lado, tem por meio dos projetos sociais, a gente apoia por meio do Fundo de Idoso no Brasil, que permite que a gente consiga destinar uma parte de incentivos fiscais para organizações que trabalham com idosos nas cidades onde a Gerdau está presente. Então, são 2 frentes, uma por diversidade, equidade e inclusão e uma frente por projeto social. Então, a lista de necessidade de produzir não um upskilling e, às vezes, um reskilling, né? Para não perder talentos que são extremamente valiosos, que têm o capital da sua experiência, mas também capacitando nessas novas habilidades, né? Sim, cara, eu pensando aqui nas empresas do grupo, quando a gente tem um trajeto de diversidade, mas não somente diversidade de gênero, mas também diversidade de idade, de capacidades diferentes que todos temos. E essa questão que você falava, né, é essencial, especialmente na parte técnica, porque nós estamos vendo uma mágica que acontece quando os tutores das plantas, que são já mais velhos, têm mais de 50 anos, 60,
Por mais que eles se aposentem, a gente os recontrata e incluímos para que sejam tutores dos jovens que estão no último ano da educação do ensino médio, porque essa combinação do conhecimento que a pessoa tem de 40, 50, 60 anos de antiguidade já na planta, com a nova dinâmica dos jovens, que às vezes custa ficar quieto, né, e ouvir, essa dinâmica, ela acontece como se fosse uma relação pai e filho, né? Eu tive com o nosso presidente aqui da Ternium, no Brasil, lançando essas práticas, né? E quando você vê essa combinação dos tutores da planta que recebem os jovens que são estudantes de escolas de ensino médio técnico, recebem como se fossem pais, né? Que vão cuidar para acompanhar toda uma trajetória de sua formação. Então, eu acho que isso é a parte mais rica que acontece, né? Essa combinação de valorizar as pessoas pelos seus talentos. Luiz, você queria acrescentar alguma coisa sobre isso? Sim, rapidinho. Eu espero que as pessoas, nossa, da comunicação, nos chamem a atenção, né? Vou cuidar das minhas palavras de que eu posso falar. Mas nas nossas comunidades, nós temos participação de pessoas que são aposentadas, algumas de Whirlpool, várias, né? E de outras também, porque em conjunto com voluntários desenvolvem tecnologias e produtos para ajudar as pessoas que estão em necessidade, em todos os nossos produtos, né? Então, principalmente para o terceiro mundo. E é muito reconfortante. Um mentor está liderando isso e o nível de paixão e atenção aos 70 anos, trabalhando muitíssimo todos os dias, porque o retorno não tem nada a ver com a parte econômica, mas com a parte espiritual. Eu acho que isso é essencial. Sim, você queria acrescentar alguma coisa, Tati? Todo mundo quer acrescentar. É um tema realmente muito interessante e interessou muito nas perguntas, né? E também é um desafio de se ver como se pode capacitar ou recapacitar um pessoal que tem um capital enorme, que é a experiência. Mas essa pergunta a gente sempre se faz, e o bacana é que todos nós estamos trabalhando e discutindo todos os dias do que a gente precisa fazer mais. E nós que criamos a nossa área de diversidade e inclusão há 4 anos atrás, nós começamos a nos fazer essa pergunta, né? Então, hoje, nós, tanto na atuação social, eu tenho exemplos, quanto no trabalho que a gente vem fazendo aí de valorização, né, de talentos. Então, a gente procura conectar essas pessoas experientes. Nós temos programas, nós temos um conceito de padrinhos. Todas as pessoas que entram dentro da ArcelorMittal, ela tem um padrinho, um programa de apadrinhamento de até 1 ano, onde a gente valoriza essas pessoas que são antigas de casa, muitos são acima de 60 anos e muitos trabalham como um adolescente e a gente valoriza essas pessoas. Então, a gente tem conectado muitas das iniciativas, né, seja nos programas de porta de entrada, com essa questão e com as pessoas mais experientes. E dentro dos projetos sociais, só para dar um exemplo, a gente sempre tem se perguntado, né, como valorizar a questão da diversidade e inclusão. Nós temos um programa que é o Forme Transforma, que a gente capacita e desenvolve pessoas para trazer rendas. E um dos programas a gente traz para as pessoas que são mais sênior, acima dos 50, 60 anos, e são pessoas que não tinham renda, e a gente está transformando essas vidas. Eu tive a oportunidade de conhecer esse projeto em loco e de ver pessoas, são mulheres nessa faixa de 50 e 60 anos, que não tinham trabalho e que estão tendo aí a vida transformada através de projetos sociais. Então, todos podemos fazer mais e temos que fazer cada vez mais essas perguntas para repensar e potencializar as nossas transformações. Tenho 2 minutos finais para uma pergunta que eu vou recuperar do Q&A, que tem a ver com algo que surgiu e eu quero perguntar mais especificamente para quem quiser. Aqui se pergunta como evitar o simples assistencialismo. A Pamela falou de um conceito muito importante, que é o olhar estratégico, e como trabalhar para evitar isso com o setor público também, em parceria com o setor público. Alguém quer começar? Pamela? Eu sempre digo que a gente tem que atuar na urgência e na emergência, sem perder o foco do legado sustentável e estratégico, né? Então, o assistencialismo, ele vem numa linha para a gente de urgência e emergência.
A Covid foi uma urgência-emergência, a fome é uma urgência-emergência. Agora, tem todo um planejamento estratégico de como e por que a gente atua e o que a gente quer transformar. Então, eu diria que a gente está totalmente focado nessa linha do que a gente quer transformar. A gente quer uma educação básica de qualidade, a gente quer uma saúde de qualidade nos municípios, a gente quer comunidades autônomas e a gente quer tirar as pessoas da pobreza extrema. Mas a gente não pode fechar o olho para as calamidades públicas, para, enfim, para as pandemias. Então, eu digo que é sempre esse equilíbrio. E quando você tem um direcionamento e um foco de atuação muito claro e bem organizado, desenhado, essa conversa com o poder público, ela se dá de uma forma muito natural. Eles querem esse apoio na política pública, eles querem fortalecer a política pública e eles querem transformar a realidade do município deles. Então, a gente tem conseguido fazer isso de forma bastante satisfatória. Paulo, você desenvolveu algo sobre isso, mas, Érica, parece que nesse sentido é importante isso que a Pamela disse, pensar no olhar estratégico e não deixar aí só ficar correndo pela urgência. As comunidades têm muitas demandas e os sistemas públicos têm muitos pedidos. O que é mais difícil para as empresas é dizer não, porque sempre é necessário manter o foco para conseguir o impacto. Eu acho que isso é o mais importante, tentar definir uma estratégia, como foi dito pela nossa colega, manter um olhar estratégico, manter um olhar de longo prazo, e esse olhar de longo prazo exige alguns desenhos para manter, medir e ver a evolução. Eu concordo. Há algumas emergências como remotos, furacões, terremotos, e isso exige uma ação coordenada apoiando o sistema público, sem perder o eixo de qual é a contribuição e os resultados que nós queremos para a nossa comunidade. Neste caso, que é a educação, nós nos articulamos com escolas públicas, ministérios da educação, mas sempre mantendo o nosso DNA, educação técnica, desenhando programas globais de implementação local. Eu acho que quando você consegue esses acordos com os sistemas e comunidades, nós vamos nos conhecendo e eu acho que aí é mais fácil. Se pensarmos que é tão importante o conceito de manter o foco, não é, Paulo? Vocês que trabalham com soluções em termos de habitação, pode haver uma situação extrema de urgência em que vocês tenham que sair para ajudar, mas o foco é importante, né? E talvez um aprendizado que a gente teve muito grande na pandemia é a potência das redes, né? Na pandemia, nós tivemos a necessidade de, enquanto empresa, ser parte das soluções, estar junto com as prefeituras, com o governo do estado, o governo federal, para poder atender a população de uma forma muito rápida. E o que a gente acredita é que a formação dessa rede, onde você tem uma potência, o setor privado, a parte de foco, de gestão, às vezes uma questão financeira mais facilitada. Por outro lado, você tem o poder público, que é o detentor, inclusive, legal de gestão de hospitais, gestão de escolas públicas, enfim. E aí, só para trazer dois exemplos de sucesso muito claro para a gente, no primeiro ano de pandemia, a gente aprovou e entregou para a cidade de São Paulo, em 30 dias, um hospital, junto com o Hospital Albert Einstein e a Prefeitura de São Paulo. Então, e a Ambev. Então, são empresas privadas, um hospital privado, mais a prefeitura. Em 30 dias, o hospital está até hoje aqui no Morumbi, no bairro de Boimirim, atendendo a cidade de São Paulo. E o outro exemplo agora recente, com o Festival de Música The Town, que são dos executores do Rock in Rio, mais a Prefeitura de São Paulo. Em 6 meses, a gente está renovando uma favela no centro da cidade de São Paulo, chamada Favela Haiti. Então, a potência do setor privado com a potência do setor público e do terceiro setor, a gente vai muito mais longe. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carol. Un aplauso para ellos. Muito obrigada a todos e todas. Aplausos.